Com a minha saída de Cachoeirinha, sempre saído, né? Porque na época, quando tu fazia qualquer trabalho, tu ficava marcado. Então, eu fui transferido para Lomba do Pinheiro, né, Fernanda? E lá nós fizemos... lá também fizemos um trabalho comunitário importante com a igreja, sempre, né? Trabalhamos sempre junto com a igreja, embora eu não seja vinculado à igreja, mas sempre tive uma relação muito estreita com a igreja. Bom, para não me estender muito, depois de toda a abertura, todo o debate que houve nos anos 80, a nova república, eu passei pelo sindicalismo, eu passei pela criação, pela fundação do PT, da qual Paulo Freire foi nosso companheiro, o Paulo Freire fez parte do primeiro diretório nacional do Partido dos Trabalhadores, né? E nos anos 90, então, houve a ascensão dessas propostas populares e do Partido dos Trabalhadores. Foi quando nós entramos para a Prefeitura de Porto Alegre. A Liana entrou antes do que eu e criou lá o serviço né, ainda de educação de jovens e adultos, em 89, numa luta, inclusive, muito... Bom, ela pode falar melhor do que eu sobre isso, uma luta difícil para conseguir o espaço, né, na administração, a primeira administração popular. E depois nós ampliamos, né, na segunda gestão e na terceira o trabalho com a educação de adultos, né? E neste período nós tivemos, no mínimo, 2 espaços extremamente interessantes com o Paulo Freire. O primeiro foi em 86, na época da Constituinte, antes da gente estar ainda no governo municipal. Eu coordenava a educação a Comissão de Educação do Partido dos Trabalhadores, que era uma comissão muito ativa, com seminários, debates, né? E nós trouxemos, então, o Paulo Freire para discutir a educação e a Constituinte. Nós estávamos em pleno período da Constituinte. Neste encontro, teve dois eventos importantes. Um foi uma entrevista, eu passei toda a manhã e almocei com o Paulo Freire, né, e, conversando com ele, fiz uma entrevista gravada, né, que eu não sei se vocês conhecem essa entrevista, né, sobre a educação e a Constituinte, né, que tem um conteúdo extremamente atual ainda, né? Eu estava ouvindo a semana passada essa entrevista, tem um conteúdo muito atual, né, que merece ser resgatado e debatido e discutido. E ele também, nesse mesmo dia, ele deu uma palestra para quase 2.000 professores na Assembleia Legislativa, né, chamado pelo... O Balduino lembra bem também desse evento, né? E foi interessante porque ele usou bastante esse espaço para responder alguns críticos dele, né? Aqueles críticos que diziam que Paulo Freire queria uma educação popular rasa para os pobres e os ricos poderiam ter uma educação de qualidade, onde ele faz uma crítica pesada a as colocações. Também responde, né, que ele defenderia uma educação sem conteúdo, né, onde ele afirma que um professor de física tem que ser um professor competente na física, um professor de matemática tem que ser um professor competente na matemática, a disciplina, né, do professor, a necessidade da disciplina, a necessidade da objetividade, a necessidade do professor não ser não usar a sua sala de aula como um palanque, né, eleitoral ou ideológico, né? Enfim, ele faz um debate em que mostra que a educação popular não tem nada a ver com aquelas críticas simplistas, né, que na época se fazia muito não, mas alguns setores faziam a Paulo Freire. A Vanilda Paiva, né, fez um artigo que teve grande repercussão, que caracterizava a concepção freiriana como uma concepção populista, né, em que ele responde,
né, a essas questões, e trabalha, na entrevista, ele trabalha muito o nosso papel na Constituinte, o conceito do que seja um professor progressista e um professor conservador, e as mediações que um professor progressista tem que fazer para que ele não se contraponha simplesmente ao conservadorismo, mas tenha a capacidade de fazer com que aqueles que não caminharam ainda possam caminhar, né, no sentido de compreensões mais complexas da realidade e aderir a uma posição mais progressista. Isso foi em 86, depois em 90 e... me ajuda? 94, nós trouxemos ele pela prefeitura, novamente, né? Foi uma atividade coordenada pela Liane. E foi interessante também a convivência, porque nós fizemos 1º de dezembro de 95. Fizemos um churrasco lá em casa, nesse dia, né? E eu tenho um remorso muito grande, né? Porque o Paulo Freire queria comer uma picanha com arroz, né? E eu fiz a picanha e fiz o arroz, mas me esqueci de servir o arroz na hora do jantar. Que como o arroz não é uma coisa usual com o churrasco para nós, né? O arroz ficou lá e ele não reclamou. Mas foi uma janta muito interessante, porque nós pudemos também ter momentos de convivência descontraída, de conversa. E uma coisa que muito me chamou a atenção do Paulo Freire é que a gente tinha uma grande humildade, né, frente ao nome dele, à trajetória dele. E quando a gente se deparava com aquela figura que a gente considerava quase que uma coisa assim fora do normal, aquela humildade total, né? Era um sujeito simples, humilde, né, e que aproveitava tudo que tu dizia para construir alguma coisa, algum pensamento, alguma relação, né? Isso me impressionou muito. Era a humildade do Paulo Freire na sua postura, na sua fala, na sua relação com as pessoas, o que demonstra, né, a coerência entre teoria e prática, né, entre o pensar e o fazer, que é uma coisa que ele defendia muito e que transparecia no seu cotidiano, na sua prática. Bom, depois a Liana tem mais informações ainda, que eu não vou me estender para não tomar o tempo dela, e para dizer que depois desse período, né, aí do final dos anos 90, infelizmente, na minha impressão, assim, houve um certo recesso, né, retrocesso, digamos, das ideias freirianas, inclusive por parte daqueles que deveriam ser os grandes implementadores das concepções freirianas, né? Nós tivemos, agora, vamos para quase, sei lá, 14 anos de governo, né, do campo, que é o campo que tem essa relação com Paulo Freire, e nós tivemos o Paulo Freire praticamente ausente, né, das políticas públicas do Ministério da Educação e de grande parte de governos que pretensamente seriam governos populares, né? Então, isso, para mim, é uma coisa muito lastimável, é uma coisa que eu sinto muito, né? Esta ausência, né, do ideário freiriano nos programas educacionais hoje do Brasil e de administrações do campo popular nos estados e no município. Porque não nos serve mais, né? Não nos contenta colocar nome de sala ou de escola de Paulo Freire, né? Nós temos que ressignificar Paulo Freire, rever Paulo Freire dentro da conjuntura atual e buscar respostas, né, para aquilo que até hoje não teve respostas, que é a emancipação da maioria do povo brasileiro, que continua oprimido, que continua sendo vítima da discriminação, né? Um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo, né? Quer dizer, isso é uma coisa lastimável, quer dizer, nós não conseguimos dar passos, apesar da Bolsa Família, apesar de programas sociais que são importantes,
mas que nós não conseguimos, de fato, avançar como deveríamos ter avançado nesse campo. Então, eu encerro dizendo, né, da minha convicção da atualidade das ideias do Paulo Freire, né, como ideias emancipatórias e necessárias para que a gente avance no processo democrático do nosso país. Então, era isso que eu queria colocar inicialmente. Muito obrigado. Obrigado, José Clóvis. E, Liana, passamos imediatamente para ti a palavra.